Seus desenhos continuam sendo meio desproporcionais, meio distorcidos, apesar de você prestar muita atenção e praticar bastante desenho? Sabia que na verdade o problema pode ser a falta de uma prancheta de desenho e não necessariamente a sua habilidade técnica? Se você quer entender por que isso acontece e descobrir uma prancheta legal para te ajudar a desenhar melhor, continua assistindo. Eu me chamo Ricardo e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da prancheta de desenho Mocho no modelo Flip Studio. Será que ela é boa mesmo? Quais são os pontos negativos, pontos positivos? E será que vale a pena mesmo investir uma boa grana numa prancheta de desenho? E qual que é a real vantagem, quais são os benefícios de usar uma mesinha e uma prancheta de desenho? Se você quer saber, continue assistindo o vídeo até o fim, beleza? Então, sem mais enrolação, bora para análise. Bom, só para contextualizar, eu vou falar o porquê que eu escolhi esse modelo que eu vi de diferente em relação a outras pranchetas. Eu decidi comprar uma prancheta de desenho nova porque eu já estava usando 2 a 3 anos uma gambiarra que eu fiz aqui em casa, que basicamente é essa placa de MDF com um apoio aqui de notebook. E aí, enfim, ela é muito ruim, ela é instável, fica bambaleando, ela é torta por causa que esse suporte tem as perninhas assim meio uma para cada lado, assim, então não é a melhor solução. Então eu falei, já tá na hora de investir. E também outro motivo é que eu queria uma prancheta na hora de gravar também vídeos para o YouTube ou aulas para o meu curso. Eu queria que tivesse uma leve inclinação para não ficar totalmente ali na mesa, né? Então eram esses dois motivos, renovar essa gambiarra aí, acabar com essa gambiarra e me ajudar nas gravações. E aí o que eu estava buscando numa prancheta de desenho? Eu precisava de uma variação de angulação, de inclinação dessa prancheta, do mais alto para o mais baixo. Do mais alto para poder desenhar normalmente, né, que eu costumo desenhar ela bem mais inclinada, e mais baixo, não tão paralelo com a mesa, mas assim, levemente inclinada, para poder gravar da melhor maneira, porque a minha câmera fica aqui em cima, né, de mim, e aí eu preciso pegar ela de uma maneira que não fique super distorcida. Então, tem que ser uma inclinação um pouco mais baixa, um pouco mais próxima da mesa, para eu conseguir fazer uma boa filmagem. E também espaço, eu preciso de espaço para fazer demonstrações ou para desenhar mesmo, né? Às vezes eu gosto de ter um espaço maior para ter mais movimento de braço, então eu precisava de uma prancheta A3. E a única prancheta que se encaixava nesses critérios é a da marca Mocho, e em específico o modelo Flip Studio. E eu vou falar desses pontos, principalmente essa parte da angulação, que para mim é o grande diferencial dessa prancheta. Então bora lá, eu vou demonstrar ela, fazer a montagem, mostrar o material, mostrar essas angulações, o uso, pontos positivos, pontos negativos, enfim, bora! Eu comprei essa prancheta no Mercado Livre, mas é uma loja oficial da Mocho ali dentro. E aí ele chegou bem rápido, se eu não me engano foi 4 dias, algo do tipo, ou até menos. E veio muito bem embalado, bem protegido, sem nenhum arranhão, sem nenhum tipo de problema no produto. Então é bem legal, como você pode ver aqui tem papelão envolvendo toda a armação do produto para proteger as bordas. Muito legal esse cuidado, esse carinho com o produto. Essas são todas as peças que vieram no pacote desse modelo Flip Studio da Mocho. São 8 peças, vem a base, né, que é a parte que tem movimento e é a maior parte, a prancheta propriamente dita, onde a gente desenha, tem também esses 3 apoios, que são onde a gente coloca a angulação ali atrás, né, onde a gente encaixa, já vou demonstrar daqui a pouco, são 3 tamanhos diferentes, para diferentes angulações, e também 3 desses, eu não sei o nome disso aqui, dessas paradinhas que você encaixa aqui na base e serve de apoio para a sua prancheta, para você posicionar ela, seja na vertical ou na horizontal. Então tem 3 tamanhos, 3 larguras de variações que você pode mudar aqui. E eu vou demonstrar
a montagem e o uso, para você entender como é que funciona isso. Mas em relação à qualidade, o acabamento, cara, é bem legal, na verdade, eu gostei demais, assim, é tudo muito liso, muito bem feitinho, a madeira é bem legal, é um MDF bem bacana, você vê que é uma qualidade diferente, bem superior, por exemplo, a essa minha prancheta que eu tinha antiga aqui, essa minha gambiarra. Você vê que a qualidade é um pouco diferente, né? O acabamento da Mocho é bem mais bacana. E, cara, as bordas também todas são arredondadas, isso é bem legal. Não tem nenhuma parte pontuda aí que, sei lá, vai te incomodar em algum momento na hora de desenhar, de manusear. Então tem um cuidado muito bacana. Todas as peças bem realmente acabadas. Foi tudo muito bem pensado, é um ótimo design de verdade. Agora, em relação à resistência em si desse material, né? De qualidade de estrutura, é muito boa. Em nenhum momento desses 2 meses de uso eu senti instabilidade ou balançar a minha mesa, aqui a prancheta, então você vê que é um material legal e que vai durar bastante tempo. Talvez a única coisa que eu sinto assim que essa prancheta, onde a gente desenha, ela é mais fininha em comparação com os demais materiais, né? Você vê que todos os outros têm uma borda, uma grossura maior, talvez o dobro. E aí, não sei, né? Não sei se é só uma coisa minha, mas eu acho que parece meio frágil, que se por alguma situação pode quebrar, enfim, não sei, pode ser uma coisa nada a ver, mas eu senti que poderia ser um pouco mais grosso, algo do tipo, uns milímetros mais grosso, para ter um pouco mais de resistência e de parecer um pouco mais de qualidade no caso dessa prancheta onde a gente posiciona aqui na base. Agora, em relação ao uso dessa prancheta, o quanto é fácil, como que é a montagem, a questão dos ângulos, da rotação da prancheta, eu vou falar isso aí. Bom, a montagem é muito simples. Basicamente, você precisa encaixar uma dessas peças que serve de base, de apoio. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, né, eu coloco nesse espaço aqui delimitado, já tem as furações. Eu posiciono essa peça e posso plugar aqui a prancheta nessa área e aí ela fica presa, né? Repara que fica tudo encaixadinho, bonitinho. Então é tudo bem calculado. De novo, o acabamento é muito bom. E aí, a partir disso, eu ponho uma angulação ali, a parte de trás, que vai me ajudar a segurar essa prancheta inclinada. E aí, de novo, tem várias furações, 3 furações aqui e 3 furações na parte superior, onde eu vou plugar essa parte de madeira. Então, por exemplo, eu quero na parte mais alta aqui, né? Mais extrema. Então, eu encaixo essa peça aqui na frente e também encaixo na parte superior. E aí ele faz esse formatinho de ângulo, deixando a prancheta inclinada aonde eu quiser. E aí, conforme eu vou variando a posição ali dos encaixes, vai mudando a altura dessa mesa. E da mesma forma, se eu trocar a plaquinha, essa aqui é a mediana. Se eu trocar a plaquinha por uma grande, para maior que tem, então olha só como a angulação fica bem mais alta. Então praticamente aí fica na vertical, como se você fosse pintar, por exemplo, né? Aqueles cavaletes clássicos de pintura, é mais ou menos a angulação que você obteria. Aqui escrito 73 graus é o máximo de tamanho dessa prancheta. Então é assim que funciona essa montagem, beleza? Eu vou demonstrar também com a pranchetinha, o apoio menor aqui. Então seria essa, a angulação menor que tem, e com a prancheta e o desenho posicionado. E um negócio da hora dessa mesinha é que você pode encaixar também essa prancheta na horizontal. Então repara que fica bem mais largo, então você tem muito mais área horizontal. Então se você quiser, você pode pôr na vertical ou horizontal. E aí é bastante útil, por exemplo, quando eu quero desenhar com um caderno, por exemplo, um sketchbook grande como esse aqui, eu ponho na horizontal e me dá mais espaço ali para eu ter um apoio. É bem mais interessante para mim. Isso aqui, para mim, foi muito legal, né, de não estar limitado, preso a somente uma posição vertical ou horizontal, né? Então, isso dá uma grande amplitude também de usos, de preferência também, né? Se você gosta mais assim, mais verticalizado, enfim. Então, isso também é uma outra vantagem, um outro diferencial dessa mesa que é bem bacana. O único ponto negativo em relação a isso é que você não sabe qual é a angulação de cada madeirinha e cada encaixe, né? Tem 3 variações aqui de furagem, 3 variações de madeira e não tem uma descrição de, tipo um manual, sabe? Indicando furação X com madeirinha X vai resultar numa angulação tal, sabe? Então, é um detalhe, tipo, mas não muda muita coisa, mas seria interessante saber, só para você ter um conhecimento, não sei. Eu acho que poderia ser uma adição legal aí, já fica de dica aí para Mocho.
criar esse mini manual aí, uma indicação de angulações, para você ter uma clareza maior na hora de fazer sua montagem e usar sua pranchetinha. E aí, como eu já comentei sobre a qualidade, a resistência, em relação à estabilidade, você vê que ela é bem firme, ó. Eu estou pressionando aqui, fazendo força, e ela está bem estável, ela não tem nenhum tipo de jogo lateral, para frente, para trás, ela é bem fixa, então é bem legal quando você está apoiando ali, tal, manuseando o seu papel, ela vai se manter bem fixa. E também em relação à mesa, né, ela não desliza, porque ela tem esses pezinhos aqui, né, então você vê que tem umas borrachinhas embaixo, que é bem legal, e ela cria essa aderência que não faz deslizar na mesa. Claro que eu não sei se isso numa mesa lisa vai ajudar muito ou não. A minha mesa ela é meio áspera, né, porque ela é meio de madeira. Meio de madeira não, ela é de madeira. Talvez numa mesa mais sintética, né, que é aquelas tipo branca de escritório, talvez escorregue um pouco, não sei. Não testei porque eu não tenho, mas nessa minha mesa aqui, ela é bem fixa, ó. Tô fazendo uma força, escorregou um pouquinho aqui agora, mas é uma força bem a mais do que você faria na hora de desenhar. Então, quando você está desenhando normalmente, você não vai ter nenhum tipo de problema. Então, em questão de estabilidade e firmeza, muito boa também, ponto super positivo para ela. Um outro ponto legal que eu esqueci de comentar é que você pode mudar a altura aqui também dessa base onde apoia a prancheta. Então, se você quiser, por exemplo, mais baixo, então você pode mudar aqui a furação, né? Tem duas furações para essa base preta, né, que a gente faz o encaixe. Então fica mais baixo. Então repara que mudou a altura e proximidade com o seu corpo aqui. Então isso também é algo bem legal. Isso vai mudar também a altura que você está desenhando, né? Se é mais para cima ou mais para baixo. E também as plaquinhas, essas plaquinhas pretas que eu esqueci de comentar mais também, é o seguinte, né? Repara que essa aqui tem um tamanho menor de largura e tem essa com uma largura maior, para ter mais área de apoio. Principalmente se você vai usar ela na horizontal. Então percebe que tem mais espaço para você utilizar, né? Deixa eu pôr aqui assim, ó, fica mais visível. Então, ó, tem essa basezinha que inclusive você pode pôr lápis, uma borracha, fica ali próximo do seu desenho, do seu uso, o que é bem bacana também, né? Isso aqui é muito útil e pode te ajudar aí a ter facilidade na hora de desenhar, certo? A terceira madeirinha, ela é um pouco menor, né? Ela é um pouco mais estreita, eu digo, né? Você vê que ela é bem menorzinha aqui e aí ela fica mais discreta. É a que eu uso, eu prefiro porque ela atrapalha menos na minha mão, né? Por exemplo, como essa aqui é muito alta, às vezes você está fazendo aqui o desenho e isso atrapalha um pouco ali, cria como se fosse um degrau e você não alcança tanto o desenho. Então eu prefiro essa madeirinha mais baixa, porque assim eu consigo ter um alcance melhor no meu desenho, né? Uma fluidez melhor de movimento. Isso é uma preferência minha, então eu estou utilizando essa madeirinha pequena. Então repara como ela é bem mais discreta, mais curta e para mim isso ajudou bastante. Então eu gostei dessas opções ali de tamanho, de variação. Tudo isso dessa prancheta é muito legal, né? O poder de customização que você pode ter. Então, cada pessoa vai ter uma preferência, obviamente, né? Tem um tamanho de corpo também, enfim, gosto, preferência de desenhar. E essa prancheta eu vejo que ela tem esse grande diferencial de ter muitas possibilidades, seja de angulação, que é o ponto principal dela, né? De 73 graus a 20 graus, e também de altura, aonde você vai posicionar dessas pecinhas, se você vai usar na horizontal ou na vertical essa prancheta, e também ela pode ser facilmente carregada, né? Esse é um dos grandes intuitos também dessa prancheta, dela ser móvel, então você pode levar ela para onde você quiser, ela é super fina, né? Repara como você consegue colocar aí num local e carregar na mão facilmente, então você pode mudar de um quarto para o outro, enfim. Então ela tem essa vantagem também de ser móvel, razoavelmente leve, né? Não é super leve, mas é interessante. E agora em relação a alguns pontos negativos aí do meu uso desses 2 meses de experiência com a prancheta de desenho. Eu vou falar aqui, mas isso é bem particular, tá? Pode ser que outras pessoas não sintam isso, porque é bem pro meu uso. O primeiro deles é que, por ser de peças encaixadas, né, não tem nada fixo, quando você vai puxar a mesinha para um lado, ou deslocar ela, por exemplo, aqui eu estou no centro da minha mesa, né? Aí terminei de desenhar, eu quero puxar ela para a lateral, para puxar meu teclado ali, né, meu monitor de trabalho,
isso pode ser ruim, porque como tem essas peças encaixadas, se eu pegar de qualquer jeito, ela desmancha, assim, ela desmonta. E o que é ruim, né? Então, né, porque essa parte de trás aqui, ela cai. Então, o que tem que ser feito, né? Você tem que carregar ela arrastando ou segurar aqui por baixo, né? Então, tipo, levantar ela, usar esse negocinho aqui, essa abertura, para puxar e deslocar, levantar e deslocar. Então, você não consegue simplesmente puxar aqui por cima e arrastar, sabe? Enfim, é uma bobeira minha, mas eu já derrubei ela várias vezes por causa disso, né? Dessa questão de não estar super encaixado, não estar super fixo no caso, né? Então, por um lado, é uma vantagem, né, de ter essa variação, amplitude de angulações e tal, preferências, mas também tem esse probleminha aí na hora de deslocar a sua mesa em questão de facilidade disso, né? Mas nada que pegar aqui por baixo, aqui na parte inferior, não ajude, tá? Então é meio que isso assim. Você pega aqui por baixo e desloca ela inteira, beleza? Um outro ponto negativo, que não necessariamente é negativo, né? Mais sobre a minha particularidade de uso, é que poderia ter uma variação um pouco maior de angulação. Se fosse um pouco mais baixo, se tivesse um ângulo um pouco mais baixo, também seria legal, porque, como eu disse, né, eu uso para gravar. E aí nessa angulação, que é uma das mais baixas, fica ruim ainda de gravar, porque ainda está alto, né? Eu preciso que fique um pouco mais baixo para a câmera pegar ali bem esse desenho, né? E não ficar tão distorcido também. E aí o que eu estou fazendo para resolver isso? Em vez de usar as plaquinhas, eu vou lá, pego meus livros de desenho ou qualquer outro livro e coloco ali na parte de trás para encontrar uma angulação mais baixa, tá vendo? Então fica ali mais posicionado num ângulo menor. Esse é o hack que eu encontrei aqui, a gambiarra, eu e minhas gambiarras, né? Não consigo não ser o gambiarreiro. Mas é isso, então eu estou utilizando isso como forma de abaixar um pouco mais e ficar mais paralelo com a minha câmera aqui, pegar mais na hora da filmagem. Então é um ponto aí que eu critico, mas é muito sobre mim mesmo, né? Mas por causa dessas gravações. Mas para um uso normal de desenho, essas 3 pranchetinhas servem perfeitamente. Então, mas se tivesse aí uma pranchetinha dessas para comprar menor, cara, eu compraria só para ter essa amplitude de usos de ângulos dessa prancheta. Então fica a dica aí para mocho de variar nessas pranchetinhas, de fazer vários tamanhos ali, além desses 3, para ter uma variação maior de angulação. Eu compraria super vários modelos desse, beleza? Bom, mas e aí, qual que é a minha avaliação geral dessa mesa? Se ela vale a pena, se realmente é boa? Então é o seguinte, ó, eu acho muito boa sim, é uma excelente construção, excelente qualidade, bom design, bom acabamento, muita variedade de uso, muitas angulações diferentes, então se adequa a diferentes perfis e gostos e preferências para cada desenhista. Então, com certeza acertei na hora de comprar, porque ela tem essa grande amplitude, e eu acho que esse é o grande diferencial dessa mesa, desse modelo Flip Studio, que ela permite essa variação bem grande. Então esse é o super diferencial dela, não tem nenhuma mesa parecida, pelo menos não que eu tenha visto, e não a um preço desse nível, né? Se você tem outras mesas aí, mesas de desenho mesmo específica, que tem outras variações também, né? Muito maiores, só que elas são caras, né? Tipo de R$1.000 para cima. Então nessa faixa de preço, ela é uma excelente opção. Porém, não é um preço, digamos assim, popular, né? Que qualquer pessoa pode comprar. Essa aqui eu paguei R$230, então é um pouco acima do que a gente encontra no mercado, né? Outros modelos mais simples que você encontra por aí em outros sites, que normalmente é R$80, R$100, que são mais populares, digamos assim. Então esse modelo aqui é um nível a mais, então tem esse porém aí, tá? Mas com certeza vale cada centavo, e até porque pela qualidade do material, se você cuidar bem, ter esse carinho com a sua mesinha aqui, com certeza ela deve durar mais de 5 anos, acho que até mais, né? Até uns bons anos aí, 10 anos, se você cuidar, limpar e tal, não bater nela, com certeza dura bastante. Talvez a única coisa que você precise mudar é essa pranchetinha mais fininha que eu comentei, que inclusive, se eu não me engano, no site da Mocho eles vendem, né? Porque com o tempo isso vai riscando, né? Eu já tenho até umas marcas de caneta aqui de nanquim que eu estava utilizando. Então com o tempo vai escurecer, vai manchar, enfim, até principalmente se você usar aquarela, guache, técnicas mais molhadas, vai começar a ficar meio zoado. Então acho que a única coisa que vai ter que trocar nesses 10 anos, que eu suponho, é essa parte mais fininha de cima, a superfície mesmo, de contato com o papel. Então se você botar aí na ponta do lápis, fazer por exemplo aí 230 conto em 5 anos, é um preço razoavelmente barato, né? Porque vai durar bastante tempo
e vai te dar uma boa qualidade, grandes benefícios em troca desse valor. Costa saudável e desenho sem distorção. Mas se você estiver na pindaíba aí, não tá com a grana ou não trabalha ainda, eu vou te dar umas dicas de gambiarra que nem eu fiz aqui para você usar uma mesa inclinada, uma prancheta inclinada. Que nem essa aqui, ó. Plaquinha de madeira MDF. Na época aí, uns 3 anos atrás, eu paguei 5 conto, 7 conto, sei lá, numa papelaria aqui perto de casa. Madeirinha, lisinha, bonitinha, tava limpa, né, no começo, agora tá super zoada. E aí eu coloquei nesse apoio de notebook que eu tinha aqui, velho, na época que eu trabalhava com publicidade. Aí encaixei aqui, pá, bonitão, funciona. Não é super estável, né? Repara como é bem diferente. Aqui tem um jogo, ele escorrega, faz um barulhinho estranho. Então tem esse problema. Aí uma outra opção que você pode fazer é com livros também, né? Afinal, nem todo mundo tem esse apoio de notebook. Então você pode botar uns livros aí que você não usa, umas coisas velhas. No caso, eu uso esses aqui, tá? Mas enfim, só para demonstração. Você pode apoiar nos livros aí, alguma coisa que você tem em casa, para você ter a mesma ideia de inclinação. O problema é que ele escorrega, né? Você viu que já eu coloquei escorregou, não tem essa madeirinha de apoio igual da Mocho. Então tem essas limitações aí, mas nada demais, beleza? Vai quebrar um galhão aí que você pode usar por uns bons tempos aí, até você ter uma grana para investir numa mesinha da hora como essa aqui. O primeiro benefício é em relação àquilo que eu comentei no início desse vídeo. Quando o seu desenho sair desproporcional ou distorcido, pode ser que seja em relação à sua visão para o desenho. O que acontece? Quando você desenha sem prancheta na mesa, com a folha ali deitada na mesa e você olhando de cima para baixo, o que está acontecendo? Está tendo uma angulação, você está vendo na diagonal esse desenho. E aí, você está copiando o seu desenho ali, se for uma referência no caso, né? Você está vendo o seu desenho numa distorção já natural, já está distorcido aquilo que você está vendo. E aí, quando você finaliza o desenho, né, e levanta a folha e coloca ela frente a frente para você, paralela aos seus olhos, você vai ver que está distorcido. Então é esse efeito que vai gerar esses problemas na hora de desenhar. Você não está vendo o desenho como ele deveria ser visto, né? Uma pessoa normalmente vai sempre olhar de frente, no observador. E você não, você está olhando ele na diagonal. Então é mesmo o efeito que ocorre quando você tira uma foto, por exemplo, com a folha, né, de cima para baixo, ali, com a câmera apontando para baixo diretamente, ou quando você tira a foto na diagonal. Eu vou demonstrar para você ver como distorce o desenho, como a percepção que a gente tem da imagem varia demais dependendo do ângulo ali da visão que você está tendo desse desenho. E aí como é que você evita esse problema? Com a prancheta inclinada de desenho, porque se você põe numa inclinação mais alta, mais paralela com seus olhos, você vai ter uma distorção menor e isso vai tender a afetar menos o seu desenho. Então isso é uma boa solução, né? A prancheta de desenho vai evitar muita dor de cabeça, muito estresse por causa desse problema aí natural de distorção quando você desenha na mesa, diretamente na mesa. Então essa é a grande vantagem, a principal vantagem da mesinha aí de desenho inclinada. E qual é o ângulo ideal de inclinação dessa prancheta? Bom, isso na verdade é um pouco de gosto pessoal, cada um vai ter uma facilidade maior ou menor dependendo desse ângulo. Eu gosto bem alto, eu diria que em torno de 45 graus por aí, eu nunca medi exatamente, mas eu imagino que seja por aí, do que uma prancheta mais baixa, assim. Eu acho que facilita em questão de visualização do desenho e também da minha postura, que é, inclusive, o segundo ponto que eu vou já comentar daqui a pouco, mas só deixa eu terminar esse ponto aqui, esse primeiro benefício. Então vá testando diferentes angulações para você ver qual é o ponto ali de equilíbrio que você fique confortável e também que vá te ajudar ali, né, ter uns desenhos menos distorcidos, mais proporcionais, enfim. Então é uma questão de prática, de você ali ir vendo conforme você acha melhor ou não. E o segundo benefício, que é super importante também, que na verdade não é tão relacionado assim com o desenho, né, com qualidade de desenho em si, mas que é de extrema importância porque vai impactar sim a sua capacidade de desenhar, que é a questão da saúde, de você cuidar das suas costas, da sua cervical. Porque o que acontece? Quando você está desenhando na mesa, sem prancheta inclinada, você vai ter que debruçar na mesa, debruçar na folha. E às vezes as pessoas ficam totalmente deitadas, assim, coladas na folha, e isso vai dar muito problema nas suas costas, porque você vai forçar demais, né, a sua coluna e principalmente a cervical, que você vai torcer o seu pescoço, e isso é péssimo, né? No longo prazo, isso vai gerar grandes problemas na sua saúde, e isso com certeza vai impactar a sua capacidade de desenhar, o seu ânimo, a sua vontade de desenhar. Porque quando você está com dor, você não quer fazer nada. E eu digo isso por experiência própria. Eu tenho dores crônicas na cervical, né? E eu preciso me
prestar muita atenção, cuidar muito da minha postura, porque senão eu tenho certas crises e eu não consigo fazer nada. Eu simplesmente quero deitar ali na cama, ficar fazendo nada até a dor passar. Então nisso eu não consigo trabalhar, não consigo desenhar, então é péssimo, né? E só pra você ver que isso é real, que eu não tô pagando uma de mãe aqui falando pra você arrumar a postura, é o exemplo do Yoshihiro Togashi, que é o autor de Hunter vs Hunter, ou de Yu Yu Hakusho, se você é das antigas que nem eu. Ele tem fortes dores nas costas e ele parou ali, né? Ele faz vários hiatos na produção do anime dele, do mangá dele, porque ele tem dor nas costas. Inclusive, eu tava vendo que a mulher dele vai assumir os desenhos, né? Ou pelo menos ele ia passar para ela e ela ia aprender a desenhar no estilo dele para dar continuidade ao mangá dele. Então, olha só como as dores nas costas pode atrapalhar a sua carreira, se for o caso, ou a sua capacidade de desenhar. Acho que é isso, hein? Falei pra caramba, acho que tem que reduzir algumas partes aí. Falei mais que o homem da cobra. Se você curtiu esse review da prancheta de desenho Motion Flip Studio, deixa seu like porque isso ajuda demais esse conteúdo a ser distribuído, o canal a crescer e me permite continuar produzindo mais vídeos como esse aqui, beleza? E se você está chegando no canal agora, curtiu os conteúdos, quer aprender a desenhar e não quer perder as aulas que eu posto aqui toda semana, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima!